Olá, sejam bem-vindos ao Match Points de Liderança, uma série onde o pensamento criativo e estratégico se encontram para inspirar quem lidera. Vamos ter aqui uma série de conversas fantásticas. Hoje temos aqui connosco o Lourenço Tomás, Chief Commercial Officer da Dentsu Creative Iberia. Tomás, você criou obviamente o MSTF Partners, onde teve muito sucesso. A Dentsu Creative Iberia continua a afirmar-se como uma referência, obviamente, na criatividade nacional. Já ganhou vários prémios também internacionais, incluindo em Cannes. Vamos ter a oportunidade de ver se podemos fazer com que partilhe alguns insights e alguma experiência daquele que tem sido o seu sucesso como líder. A primeira pergunta tem de ser: quando é que percebeu que a sua criatividade ia ser o serviço vencedor da sua carreira? Pedro, em primeiro lugar, é um gosto estar aqui, ainda por cima os dois a falarmos com uma umbrella da marca que é o Mel, que para mim é uma marca muito especial. Quando é que eu percebi que a criatividade ia ser um bom primeiro serviço? Eu tirei o curso de arquitetura e depois formei-me em arquitetura e adorei tirar o curso porque era muito criativo e eu podia dar asa às minhas imaginações em termos de projeto. Depois trabalhei 3 anos como arquiteto e foi aí que, passado 3 anos, e todos os arquitetos são criativos, eu achei que eu, provavelmente um grande defeito meu, comparando com os belíssimos arquitetos que está aí, que iam por aí, eu precisava de uma coisa mais rápida, onde eu precisava de ser mais criativo mais vezes. Sim. E não esperar tanto tempo para ver a minha criatividade realizada. Enquanto os arquitetos têm que esperar muito, muito tempo até ver a sua obra realizada, e é uma obra que fica para a posteridade, ao contrário da minha, que não fica muito, se bem que fica para as marcas, as grandes Sim. campanhas, essas ficam, mas eu cedo percebi, e depois de 3 anos formado e a trabalhar em arquitetura, decidi ir estagiar a preço zero para uma agência de publicidade, porque percebi que queria ser publicitário, criava mais do que tinha que ficar à espera. Foi um risco tomar essa decisão, é inquestionável, mas foi um risco que, obviamente, acabou por ter um payoff enorme, tendo em conta a carreira que conseguiu fazer na área criativa especificamente. Formou a MSTF Partners, que tornou-se numa referência. Que papel é que esta equipa e esta formação, este processo teve no seu percurso? Teve um papel gigante, teve um papel preponderante e fundamental. Eu diria que a criatividade, como qualquer outra valência, é um trabalho de equipa, e uma pessoa nada faz sozinha. E quando eu digo um trabalho de equipa, não é só a equipa que trabalha comigo, mas não há nenhuma campanha, nenhuma ideia publicitária que seja realmente boa, que não seja um trabalho de equipa entre a marca, entre as pessoas da agência e depois entre as pessoas da produção. Portanto, nada se faz sozinho. É um papel que eu diria que é um jogo de pares de ténis, porque singulares, que é uma coisa mais individual, não dá para fazer em termos de criatividade publicitária. Mas, Lourenço, é difícil criar uma autoridade e uma credibilidade do zero num negócio e numa indústria tão competitiva? Claro que é bastante difícil, e eu acho que nós aí temos que nos tornar criativamente obsessivos, ou seja, onde é isso que tem que ser o nosso drive, é isso o nosso objetivo, e não podemos recuar nem um minuto, porque às tantas, se estamos a começar uma coisa do zero, temos que ser mesmo diferentes, porque se é para ser iguais aos outros, aí ninguém vai reparar numa pessoa que está a começar essa carreira, como é lógico. Obviamente que durante toda a sua carreira, já falámos aqui num primeiro risco de decisão de mudar de rumo, mas todas as decisões criativas, até um certo ponto, acabam por ser um bocadinho um risco, não é? Como é que se gera essa pressão de ter de inventar algo novo e inventar algo também que é provado constantemente? É uma pressão grande, Sim. mas ao mesmo tempo é o que nos faz querer cada vez mais inovar e cada vez mais criar coisas novas. E eu diria que muitas vezes me perguntam qual foi a campanha, aquele clichê, qual foi a campanha que gostou mais de fazer, ou qual é a campanha perfeita. Gostou mais de fazer, há várias, mas a campanha perfeita é aquela que sempre vamos fazer, porque nós, como estamos tão envolvidos na campanha, e mesmo que seja uma campanha completamente diferente e que tenhamos sentido essa pressão de fazer uma coisa nova, e existe essa pressão, Pedro, existe essa pressão, e mais, é uma pressão que às vezes até nos angustia um bocadinho, mas nada que não dê,
só as coisas realmente boas é que nos dão muito trabalho. Mas é por isso existir essa pressão que nós continuamos todos os dias a tentar fazer coisas diferentes. E eu acho que a criatividade, pô, eu sou criativo, porque, em termos publicitários, mas a criatividade existe na minha vida desde sempre. Eu gosto de ser diferente, sempre gostei um bocado. Não, ser aquele o carneiro preto que vai um bocado contra os outros. Hoje é o carneiro. Não, eu sou o carneiro preto completamente, se Sim. calhar foi até por causa disso que eu vim assim, mas é um bocado porque eu acho que já tanta coisa foi feita, o mercado é tão competitivo, seja em qualquer área que for, que ou somos diferentes ou não marcamos a diferença. Falou em campanhas especiais. Há uma campanha especial que tenha marcado mais do que outras? Há uma que me marcou brutalmente, que foi, e é a campanha que eu fiz, que foi de longe a mais premiada internacionalmente e tudo mais, foi uma campanha para o Mel, que chama-se The Forgotten Team, e aqui há que destacar mais uma vez a criatividade e a diferença do Mel, e não tanto da agência, porque depois de um briefing passado nós apresentámos-lhe uma campanha, mas a coisa mais brutal dessa campanha foi a posição que o Mel teve, em que quando chegou a altura de patrocinar a Seleção Nacional de Futebol, que o Mel patrocina já há muitos anos para o Campeonato do Mundo do Qatar, o Mel continuou a patrocinar essa equipa, mas depois achou que tudo o que tinha passado também em relação aos direitos humanos na construção do Mundial, o Mel não quis deixar esquecer, no fundo, a quebra que houve dos direitos humanos na construção dos estádios e tudo mais. Certo. E, portanto, ao mesmo tempo que patrocinava a seleção, patrocinou este Forgotten Team, que foi, no fundo, as violações dos direitos humanos e as pessoas que, no fundo, tinham falecido a fazer isso. Ao fazer isso, criou uma campanha tão extraordinária que teve aquele que nós chamamos o PR orgânico, que foi as pessoas envolveram-se brutalmente com ela, as pessoas em Portugal e tudo mais, e depois alcançou resultados, quando se arrisca, petisca-se, alcançou resultados extraordinários, que foi, por exemplo, essa campanha em Portugal, foi mais visualizada, criou mais empatia e mais notoriedade de qualquer campanha internacional que passava cá em Portugal, desde a Coca-Cola, ao McDonald's, a patrocinadores oficiais. E o Mel, sendo o patrocinador oficial da seleção, mas não mundial, nesse caso conseguiu ter mais notoriedade que qualquer uma dessas marcas oficiais. E depois ganhou inúmeros prémios em Cannes e tudo mais, mas isto são uma consequência do trabalho que foi feito entre, mais uma vez, marca e a agência criativa. Eu lembro-me bem dessa campanha e do impacto que teve na indústria de média e não só. Quando se trabalha em grandes projetos criativos e se lidera uma equipa, como é que o Tomás faz para implementar as suas ideias e, ao mesmo tempo, não bloquear as ideias das suas equipas? É uma linha muito tenue entre balanço, porque nós, criativos de publicidade, não somos artistas e, portanto, às vezes temos ideias fabulosas, mas que não se adequam ao cliente e não são aquelas que deveriam ser para aquele briefing e para aquele cliente. E, portanto, nós não podemos limitar a criatividade aos nossos criativos e à nossa equipa. Temos também que contar com a criatividade da marca, mas depois temos que fazer esse balanço se há sempre prós e contras, se haverão mais prós do que contras, porque isso é uma coisa que tem que ser sempre medida. Nós não trabalhamos, um artista que pinta um quadro trabalha para ele próprio e tudo mais, nós trabalhamos para uma marca e temos que pensar no fundo, no que a marca vai conseguir disso. Criatividade e resiliência. Como é que comparava estes dois fatores quando se trabalha diariamente para tentar entregar campanhas e projetos? Eu acho que estes dois fatores estão completamente interligados, porque é assim, quando queremos ser realmente criativos e quando somos realmente criativos, temos que ter uma resiliência enorme, porque sempre, durante o caminho e o processo da criatividade, há sempre alturas em que uma pessoa às tantas quer desistir porque não está a sair a ideia certa, quer mais uma vez ceder ao normal e fazer uma coisa muito igual aos outros, e ao mesmo tempo, em todo o processo de elaboração
volto uma vez mais a dizer, não só entre a agência criativa, mas na relação também com a marca. Muitas vezes a marca, nós temos que ser resilientes a vender isto, entre aspas, à marca, e depois, internamente, o processo dentro da marca, neste caso do Mel, muitas vezes tem dúvidas, mas tem que continuar a ser resilientes e tem que ir para a frente e tudo mais. E, portanto, para sermos realmente criativos, temos que ter uma resiliência brutal. Porque tudo o que é diferente gera mais trabalho e causa mais trabalho do que tudo o que é mais comum, não é? Obviamente que sim. O Tomás agora está na Dentsu, uma marca global gigante, tem uma grande responsabilidade com o trabalho que desenvolve na área da Ibéria. Que tipo de cultura é que está a tentar implementar neste novo passo, neste novo projeto? Está a ser muito giro e desafiante trabalhar, porque nós, quando decidimos, eu e o Tomás Freud, juntar e propusemos isso ao grupo, a Dentsu está em mais de 100 países, Certo. é eu penso que o maior grupo japonês em todas as áreas é a Dentsu, e nós, lá é uma instituição, e nós, quando propusemos e depois fomos convidados para ficar com Portugal em Espanha, nós o que é que tínhamos dos dois lados? E foi isso que foi desafiante. Tínhamos uma agência que em Espanha tinha um volume de negócio brutal, Enorme. e ainda tem, é número 1 em termos de volume de negócio, mas onde a criatividade não estava no ponto que nós achámos que poderia estar. E poderíamos evoluir muito em termos de criatividade em Espanha. Cá em Portugal era ao contrário, tínhamos uma criatividade já reconhecida pelo mundo fora e uma das melhores do mundo, a melhor europeia de longe, no grupo Dentsu, mas, como é lógico, nós sabemos que os números e o volume de negócio em Portugal nada tem a ver com o que se passa em Espanha. E, portanto, foi casar estas duas realidades, tentarmos pôr mais criatividade em Espanha e, ao mesmo tempo, tentarmos sermos mais diretos e mais eficazes e rentáveis em Portugal. Tem sido um desafio muito engraçado. Não é fácil, de repente, chegarem duas pessoas a Madrid que vão liderar 420 pessoas em Espanha. Os portugueses, normalmente, são... Mas neste caso tudo correu bem e eu acho que eles estão contentes connosco. E culturalmente notou grandes diferenças na forma não só de liderar como de colaborar com equipas em Espanha? Há imensa diferença, porque, Pedro, eles têm um olho para o negócio, também porque estamos a falar de números maiores e de uma população muito maior e de uma economia que às vezes que se pensa que tem a ver com a população de 4, 5, 6 vezes mais. Maior. Mas a verdade é que, em termos económicos, eu diria que, pelo menos no mercado publicitário, que é o que eu conheço bem, estamos a falar de 10, 11, 12 vezes maior. E, portanto, lá eles têm que ser muito mais straight to the point, muito mais diretos. Quando se falha em termos de nível de rentabilidade e de eficácia lá, é muito mais complicado ir acabar o ano a tentar refazer esses números para a coisa ficar bem equilibrada. Lá isso não acontece, lá isso tem que ser uma coisa diária, enquanto cá em Portugal, se calhar, pode haver um mês melhor ou um mês pior, que compensamos no outro, lá isso não pode acontecer. Há mais pressão? Há mais pressão, muito mais pressão. Em termos de negócio, muito mais pressão. Em termos de criatividade, não tanto, porque a verdade é que nós apanhámos uma agência que lá tinha que subir muito em termos de criatividade. Quando se olha para o seu estilo de liderança, e aproveitando agora também o exemplo de estar muito tempo em Espanha, é um líder mais tipo Carlos Alcaraz, agressivo e pressionante, ou mais como o Novak Djokovic, possivelmente mais estratégico, construindo ponto a ponto e mantendo sempre aquela concentração constante? Eu, graças a Deus, tenho um sócio que é muito bom há muitos, muitos anos e que aí podemos ser um mais Djokovic, outros mais Alcaraz. Eu sou completamente Alcaraz na minha vida, em tudo, não só em termos profissionais, muito mais risco, muito mais criatividade, muito mais arriscar, e muitas vezes o Tomás segura as minhas pontas em termos da consistência e tudo mais, e outras vezes eu seguro mais as pontas dele em termos de Tomás, se calhar devíamos aqui arriscar um pouco mais, e ele aí, mas ele também é um dos primeiros que, quando percebe que isso tem que ser feito, é dos primeiros a arriscar. Portanto, eu diria que fazemos uma grande dupla de pares entre Djokovic e Alcaraz. Isso é interessante, porque mesmo esse equilíbrio dentro de uma equipa e de uma equipa de liderança, depois é preciso alinhar
a forma de avançar antes de, obviamente, Claro. partilhar os planos e partilhar a mensagem com o resto da equipa. Isso, como é que gera os egos? Nós sempre trabalhámos bem e entre eu e o Tomás não fazemos egos, não fazemos Ok. contas, não fazemos nada. Nada. As nossas contas pessoais que a gente tem, por exemplo, uma curiosidade em termos financeiros, muitas vezes eu pago uma coisa, o Tomás paga outra, pode ser desde uma viagem a uma coisa cara a uma coisa barata. Confiança total. Confiança total. Agora, eu acho que o Tomás, eu sou muito mais, é logo, é para fazer assim, vamos fazer, e o sim. Tomás muitas vezes tem que me segurar, e provavelmente se não houvesse o Tomás na minha vida, eu seria, os criativos podem ser um bocado mais malucos, e eu seria aquele maluco que tinha que ser travado, e o Tomás está lá muito mais para isso do que eu para ele, infelizmente para ele, felizmente para mim. O que é que está a preparar no que diz respeito à próxima grande jogada? Estamos a preparar primeiro que levarmos a Ibéria, dentro do Creative Ibéria, ao ponto que queremos. Depois eu neste momento já sou o responsável criativo de toda a parte da EMEA, Europa, Middle East e África. Sim. E estamos a preparar. Cannes vem aí daqui a um mês e meio. Hoje, às 11h59 acabam as inscrições. Temos projetos muito bons, tanto de Portugal como da Ibéria, e depois se as coisas continuarem a sair como têm vindo a sair, é um bocado aquela coisa que eu acho que o céu é um bocado o limite, e é nisso que gostamos de apontar. E depois, dentro da minha vida pessoal, eu tenho também outros desafios, o Tomás tem outros também, mas estamos a preparar coisas maiores do que a Ibéria. Quando se fala em EMEA também, culturalmente é outro desafio, é outro panorama. Essa responsabilidade continua a aumentar e lida muito bem com isso. Não, lido lindamente. Há bocadinho falávamos aqui antes desta entrevista, a única coisa que eu não lido bem com a parte dos aviões, com a parte das viagens, com a parte da cultura, com a parte da mentalidade, eu lido lindamente. Com a parte dos aeroportos não tanto. Quando não se pode controlar, não é? Os horários, sim. Não se pode controlar. Tirando essa parte, lido bastante bem, e depois começamos a conhecer. O Pedro sabe isso muito melhor do que eu, porque teve uma vida já lá fora muito ativa. É assim, quando falamos com ingleses, sabemos como é que são os ingleses, quando falamos com os germânicos, como é que é, os franceses têm que ter outro tipo de cuidados, a África é completamente diferente. Quando passamos para o Middle East, ainda mais diferente é, mas eu acho que são coisas que, passado 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, já temos essa experiência lá fora para percebermos todas as mentalidades e para sermos agregadores, que eu penso que quanto mais diversidade houver, melhor, desde que saibamos gerir aquilo um bocado com pinças. Por acaso aproveito para lhe fazer uma pergunta relativamente a essa postura que tem quando lida com mercados diferentes. Se pudesse introduzir uma capacidade ou um skill aqui em Portugal do dia para a noite ou da noite para o dia para melhorar a forma de se trabalhar no nosso país, qual seria, tendo em conta a sua experiência internacional? Porque eu pessoalmente, dentro da minha experiência também, tendo passado 20 anos lá fora, acho que muitas vezes há uma grande concentração no processo e não necessariamente no produto. E quando se lida com o produto diariamente, como o Lourenço faz, se calhar também é uma frustração sua, mas não querendo condicionar a sua resposta, que skill é que introduziria no mercado português para melhorar os produtos? Eu introduzi um skill que eu acho que não sei se é bem um skill, Pedro, mas eu acho que os portugueses têm que se agigantar um bocadinho. Porquê? Porque eu não conheço povo com mais capacidade do que o povo português. Mas eu acho que muitas vezes em reuniões lá fora, em conselhos lá fora e tudo mais, eu acho que os portugueses têm tendência a descerem-se um bocadinho e a reduzirem-se um bocadinho, quando a nossa capacidade é muito maior do que os outros. Capacidade criativa, capacidade de decisão, capacidade de uma série de coisas. Mas muitas vezes vivemos sob essa espada de sermos pequeninos quando não o podemos fazer. Porque só vamos começar a ser mais bem vistos e vamos começar a ter mais poder de decisão lá fora quando olharem para nós de uma maneira que é o que nós somos na nossa gênese e na nossa naturalidade. Eu muitas vezes chego a Portugal, aqui, depois de conselhos globais
Ainda agora estive em Singapura, num Conselho Global, e cheguei cá e disse: nós, em termos criativos, somos os melhores do mundo. Agora, temos é que acreditar nisso e temos que falar nisso. Portanto, eu diria que o skill é mais um skill de autoconfiança e de postura perante os outros países. Porque, para mim, é o que eu acho que nos faz mais falta e é o que eu acho que é um bocadinho uma deficiência que temos ou uma má qualidade que temos é essa. Isso é muito interessante, Lourenço. Que match point de liderança gostaria de deixar para quem lidera equipas criativas? Eu acho que é sempre procurar insaciavelmente e obsessivamente essa coisa de ser diferente. Muitas vezes, no meu mercado, e não só às vezes, dizem-nos: e porquê é que vocês, ou passam-nos um briefing, porquê é que vocês não fazem uma campanha como esta? Ou muitas vezes, vamos fazer um negócio como este. Não, é que a campanha como essa já foi feita. Para vocês estarem-me a dizer que é como esta, é porque ela já foi feita. Um negócio como aquele, mesmo que seja um negócio de hambúrgueres, como aquele já foi feito. Portanto, mesmo um negócio de hambúrgueres já há que fazê-lo diferente. Uma campanha há que fazer diferente. E eu acho isso é o grande mantra que eu tento, que eu tenho a sorte de já por mim estar sempre já um bocado instituído na minha pessoa, mas que eu tenho tendência a cultivá-lo e muitas vezes quando estou a fazer uma coisa digo: não, Lourenço, mas isto é mais do mesmo, isso é mais do mesmo, não, é porque não interessa tanto. Para terminar, se estivesse a servir o ponto final, como é que poderia resumir a sua forma de liderar? Qual é a sua filosofia e a sua forma de deixar aqui uma frase ou duas concretas sobre a melhor forma de liderar quando uma decisão está on the line? Eu não sei se seria a melhor forma de liderar, mas seria a minha. E eu joguei ténis e ainda jogo ténis hoje em dia. Hoje em dia mais também no verão, já não tenho idade para isso, mas mais no verão o pádel e tudo mais, mas eu seria sempre servir e ir à rede. Servir bem e ir à rede logo decidir o point, logo ganhar o point. E não ficaria ali naquela espera. Já que eu tenho um match point na minha mão, era tentar servir bem, e se eu servisse bem, era acabar logo com aquilo de uma maneira agressiva. Mas mais uma vez, se eu estivesse a jogar pares, se calhar o Tomás diria-me: não, Lourenço, aguenta mais um aguenta bocadinho, mais bocadinho. Estratégia. O serviço não foi muito bom, vamos ficar um bocadinho cá atrás. Como eu sou o criativo e o maluquinho, porque não há mal nenhum olhar para uma pessoa que é criativa e lá vai o maluquinho, muitas vezes eu ouço isto, portanto aí se calhar o Tomás dizia-me: não, Lourenço, vamos servir, mas eu, se estivesse a jogar single, servia à rede. Lourenço, foi fantástico poder estar aqui consigo e ouvir a partilha de grandes experiências e de grandes insights da sua carreira de sucesso. Muitos parabéns por tudo aquilo que conseguiu conquistar até agora e certamente não vai parar por aqui. Portanto, Pedro, para mim é que foi um gosto e foi um gosto falarmos e termos esta, não sei se é uma entrevista, este conversa. É uma conversa do mais simpático que há e de temas que são ótimos de falar e muito de ouvir a sua experiência de 20 anos lá fora ao mais alto nível. Foram muitos também. Lourenço, muito obrigado. Fica aqui uma conversa que creio foi incrivelmente estimulante com o Lourenço, que é uma referência de liderança no nosso país e não só. Match Points de Liderança é a série que vai continuar a oferecer grandes insights naquilo que é ser líder na indústria do sucesso português e não só também. Até breve.